Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Vamos trabalhar essa questão aqui agora, que é uma questão que fala de análise combinatória, tá certo? A questão vai falar o seguinte: para fazer a irrigação de uma área para a criação de ovinos, um agricultor da região do Senhor do Bonfim conta com 7 torneiras. Então essa informação é fundamental, certo? As 7 torneiras são independentes. Ok. Partindo do princípio de que pelo menos, uma das torneiras deve ficar aberta, o número de maneiras que se pode fazer a irrigação da área é... Então vamos lá, a gente tem que pensar tudo o que pode acontecer. Ele pode fazer a irrigação usando apenas uma torneira, se ele quiser. Ou ele pode fazer usando 2. Ou ele pode fazer usando 3. E assim por diante, até que ele pode fazer usando as 7, sem nenhum problema. Então, a gente precisa pensar em cada situação. Então, vamos começar, vou chamar aqui de A, usando uma torneira. Se ele utilizar uma torneira para fazer a sua irrigação, ele vai possuir aqui um total de 7 maneiras, ou 7 modos de fazer. Porque ele pode usar a torneira de número 1, ou ele pode usar a torneira de número 2, ou ele pode usar a torneira de número 3, e assim por diante, tá certo? Bom, aí agora, e se ele usar 2 torneiras, né? Aí o que a gente pensa? 2 torneiras. Vamos pensar o seguinte: se ele usa 2 torneiras, a gente começa a pensar o seguinte, vamos usar um exemplo. Se ele usar a torneira X e Y, tá? Por exemplo, é a mesma coisa se ele usar Y e X, correto? É a mesma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Para você perceber que a ordem não interfere. A ordem não interfere no problema. Logo, a gente tem um problema sobre combinação simples. Percebeu? Combinação simples. Então, vamos lá. Se é uma combinação, se ele usar 2 torneiras para poder fazer a sua irrigação, nós vamos ter uma combinação de 7 torneiras para escolher de 2 em 2. E aí você vai jogar na fórmula. Vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial, porque você faz 7 menos 2. Então, isso aqui é 7, que multiplica 6, que multiplica 5. Vou parar aqui para poder cortar. O 2 você desenvolve, 2 que multiplica 1, vezes o 5 fatorial. Aqui você corta, você vai ter em cima 42 sobre 2, que é 21. Então, a gente vai ter 21 maneiras para poder fazer toda a sua irrigação utilizando, né, de duas em 2 torneiras. Aí nós vamos pensar agora com 3 torneiras, correto? Pensando com 3 torneiras, a gente vai ter uma combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Isso aqui é 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Então, no caso, você faz 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parei no 4 para poder cortar. Tudo isso dividido por o 3 fatorial é 3, vezes 2 vezes 1, vezes o 4 fatorial. Então, você vai cortar aqui, 3 vezes 2 é 6, você pode cortar aqui também. 7 vezes 5 é 35 maneiras. Ah, professor, tem que fazer com todos os casos? Tem que fazer, não tem jeito, certo? Agora, por exemplo, vamos pensar na letra D. Vamos pensar com 4 torneiras. Então, vamos lá, a mesma situação, vamos pensar com 4. Então, você tem uma combinação de 7
tomados 4 a 4. Então, você faz 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. É a mesma situação em cima, ó, mas vamos lá, ó, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Para poder cortar, mantém esse 4 aqui e o 3 você faz 3 vezes 2 vezes 1. O 4 você corta, 3 vezes 2 é 6, você corta. 35 maneiras, certo? Maravilha. Aí tá faltando a gente fazer com 5, com 6 e com 7. Então vamos continuar aqui, ó. Letra E. Nós vamos fazer agora com 5 torneiras, tá? Se ele fizer toda a sua irrigação com 5 torneiras, então nós vamos ter uma combinação de 7 elementos tomados 5 a 5. Você tem aqui 7 fatorial sobre 5 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Então, aqui você vai ter o seguinte, isso aqui nada mais é que 7 vezes 6 vezes 5, vou parar aqui no 5, sobre 5 fatorial vezes 2 vezes 1. E aí, então, você corta, e aí você vai ter o seguinte, 42 sobre 2, que é 21 maneiras, correto? Tá faltando aqui 2 casos apenas. Letra F, nós temos aqui 6 torneiras. Se ele utilizar 6 torneiras, nós temos a combinação de 7 tomado 6 a 6. Isso é 7 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 1 fatorial. Então, isso aqui é 7 vezes 6. Já vou parar aqui para poder cortar. O 6 fatorial vezes 1 fatorial, que nós sabemos que é 1. Corta aqui. Resultado final, 7 maneiras. E o último caso, que é bem simples, tá? Que é o seguinte, que se ele utilizar, ele pode utilizar todas as 7 torneiras. Aqui não precisa nem fazer conta. Se ele utilizar todas as 7 torneiras, temos uma combinação de 7 tomados 7 a 7, que só tem uma única maneira de ele irrigar, correto? Então, o que a gente faz agora? A gente soma todas as situações. Nós temos aqui 21, 35, 35. Deixa eu colocar aqui, ó. 21 mais 35 mais 35. Deixa eu ver se eu não esqueci de ninguém. Ah, tem 7 aqui no início, ó. Tá vendo? 7 ali no início. Então, tava esquecendo deles. Vou somar aqui mesmo, ó, não tem problema. Mais 7. Aí aqui nós temos 21 mais 7 novamente e mais 1, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui vai dar 70. 70. Deixa eu colocando assim, ó. 70 mais 21 com 21, 42, mais 7 com 7 é 14, com 1 é 15. Então, 70 mais 42, 2, 11, 112, mais o 15, 7, 2, 1. Ou seja, temos aqui um total de 127 maneiras, tá? De fazer toda essa irrigação para poder produzir ali a sua criação de ovinos, tá certo? Então veja que é uma questão de combinação que a gente teve que pensar em todas as possibilidades, beleza? Muito bem, fizemos aqui então mais uma questão e eu te vejo na próxima. Até lá!